Olá! Vamos começar agora a nossa revisão da aula sobre o papel da água na atividade física. A água, tem a característica, na verdade, a água é um dos compostos mais abundantes do planeta e ela tem essa característica, ela tem esse papel no corpo onde ela é necessária para fazer o transporte de substâncias. Então, todos os macronutrientes, vitaminas, minerais, os compostos são transportados no nosso corpo através do sangue. E no sangue tem água. Então, esses compostos são transportados através da água. E é na água, então dentro do citoplasma, que é onde ocorrem as reações químicas enzimáticas dentro das células. Se eu não tiver uma quantidade de água suficiente, eu vou ter problema, então, no metabolismo celular. Então, eu preciso de uma quantidade de água específica para isso. Quando a gente fala de estados de hidratação, a gente tem 3 estados de hidratação. A gente tem o estado de hiperidratação, ou seja, é quando a quantidade de água dentro do corpo é, digamos, maior do que a gente necessita. A gente tem o estado de euidratação, que significa que o estado de hidratação ele é o correto, ele é o normal. E a gente tem o estado de hipodratação, que é quando a quantidade de água é menor do que a gente necessita. Então a gente está no estado hiperidratado quando a gente consome mais água do que excreta. O estado euidratado é quando há um equilíbrio, então consumo e excreção está equilibrado. E o estado de hipoidratação é quando a gente excreta mais água do que consome. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é que desidratação significa processo de perda de água, ou seja, ela funciona em qualquer estado de hidratação. Quando eu passo do estado hiperidratado para o estado euidratado, eu sofri uma desidratação. Acontece também quando eu estou no estado euidratado para o hipoidratado, também ocorreu um fenômeno de desidratação. O mesmo princípio vale para o estado de reidratação, ou pelo fenômeno de reidratação, que é o processo de ganho de água. Então, quando eu estava no estado hipoidratado e passo para o estado euidratado, então eu reidratei. Quando eu estava no estado euidratado e passei para o estado hiperidratado, eu reidratei também. Na atividade física, a própria atividade física faz, que é quando a gente faz a obtenção de energia, né? Então um dos objetivos que a gente tem no corpo, como a gente já estudou, é obter energia, e essa obtenção de energia, esse uso de energia, ela produz naturalmente calor. Então, quando eu quebro a molécula de ATP para a produção de energia, eu tenho também produção de calor. Então eu tenho um aumento da temperatura corporal. Quanto mais energia eu preciso, mais calor eu vou gerar. Então eu vou ter uma maior temperatura do corpo. Outra coisa que acontece também é que durante a atividade física, o corpo ganha calor através do ambiente. O sol aquece o corpo, o sol aquece o asfalto e o asfalto joga esse calor para o corpo. Então a gente também tem um ganho de calor pelo ambiente. O vento, na hora que vem aquele vento quente, faz o corpo também ganhar calor. Então, a gente tem ganho de calor tanto na produção de energia quanto através do ambiente. Como nós somos animais, né, nós somos animais de sangue quente, de temperatura, na verdade, nosso corpo tem uma temperatura estável. Quando a gente ganha calor, o corpo vai fazer de tudo para perder esse calor. Porque quando a gente tem um aumento de temperatura, a gente tem, então, a inibição de vários processos fisiológicos no corpo. Então, não é interessante. Então, o corpo assim como a gente tem um órgão que a gente ganha calor, que é o tecido adiposo, ele é responsável por dar calor para o corpo em regiões frias, a gente não tem nenhum órgão que produz frio para resfriar o corpo. Então, a única forma que o corpo tem de resfriar é através da água. A água, ela tem a característica de promover uma excelente troca de calor, ou seja, ela retira calor do corpo e passa para um ambiente. Então, ela faz essa troca de calor entre o corpo e o ambiente. Toda vez que a gente perde calor para o ambiente através da água, nosso corpo resfria. Então a gente mantém nossa temperatura estável. Logo, o suor é a única forma de resfriar o corpo. Então a única forma que a gente tem de resfriar o corpo é através da transpiração. E quando a gente tem uma perda acentuada de água utilizada para resfriar o corpo, a gente tem então os sintomas de desidratação. E essa desidratação vai impactar, então, diretamente na atividade física.
Como é que a gente mede a desidratação no corpo? A gente pode utilizar, tem várias formas, as duas mais comuns é a primeira pela cor da urina. Então você vê a cor da urina, quanto mais amarelada, mais desidratado aquele corpo tá. Ou você pode ver através da perda de peso corporal após a atividade física. A atividade física causa perda de peso, causa emagrecimento? Sim, mas isso ao longo tempo. Todo o peso que você perde imediatamente após a atividade física é a água perdida, então é desidratação. Então uma forma que a gente faz esse controle hídrico dos nossos pacientes numa academia ou daquele praticante de atividade física é justamente pesar ele antes dele desempenhar a atividade física e pesar depois. Todo o peso que ele perdeu é peso de água que ele perdeu, então ele desidratou. Quando você tem uma perda de peso corporal menor que 1%, significa que você conseguiu manter aquele indivíduo hidratado durante a atividade física. Quando ele perdeu de 1 a 3%, significa que ele desidratou. Então você precisa repensar o mecanismo de reidratação durante a atividade física. Quando esse indivíduo perdeu de 3 a 5%, ele foi severamente desidratado. Isso é muito grave, então pode ter problemas de confusão, até problemas de execução de movimento, aquela pessoa pode cair porque ela entra em confusão, ou não há contração muscular corretamente, então aquela pessoa pode sofrer um acidente porque ela está muito desidratada. E maior que 5%, ela está muito desidratada, inclusive há perigo de morte. Então, é importante medir essa desidratação, é importante você acompanhar e fazer todo um processo de reidratação. Isso a gente vai ver numa aula específica, como a gente faz isso, né, como é feito, de quanto tempo, a quantidade que a gente tem que dar para esse praticante, a gente vai ver numa aula específica, tá? Mas é bom a gente medir e acompanhar essa desidratação dos nossos praticantes. Essa reposição hídrica que a gente vai dar, a gente pode fazer duas formas. A primeira é com água pura. A água pura, ela tem a vantagem de ser fácil acesso, né? Ela é de graça praticamente, ela é bem barata, é fácil acesso e você vai utilizar água pura em atividades de até 60 minutos. Ou você pode fazer essa reposição com bebidas isotônicas. Essas bebidas isotônicas, além da água, ela tem sódio. Lembra na aula de minerais que eu comentei que a gente tem perdas de minerais, e os minerais são importantes, né? Os eletrólitos são importantes para desempenhar um controle fisiológico do corpo. Então, durante a atividade física, você além da água, você pode repor esses minerais. E lembre que o carboidrato ele também é importante para fazer a atividade física. E a gente tem a perda dos estoques durante a atividade física. A gente tem a perda do glicogênio muscular, tem a perda do glicogênio hepático. Então, durante a atividade física, você também acaba suplementando, acaba fornecendo esse carboidrato junto com a água. A água pura a gente vai dar em atividades físicas de até 60 minutos. Quando ela dura menos que 60 minutos, não tem necessidade de dar bebida isotônica. Só água pura é o suficiente. Agora, quando a atividade física ela demora mais que 60 minutos, aí sim a gente entra com a bebida isotônica. A gente pode ofertar essas duas bebidas fria, porque ela ajuda no resfriamento do corpo, ela ajuda na absorção, ela é um pouco mais rápida, e também a palatabilidade é melhor, né? Você toma água fria, e vai oferecer cerca de 150 a 250 ml de água a cada 15, 20 minutos. Tanto faz se é água ou bebida isotônica, tem que se consumir de 150 a 250 ml de 15 a 20 minutos. Como eu falei no slide anterior, a gente vai ter uma aula específica que a gente vai falar muito mais sobre isso, como essa estratégia nutricional que a gente tem que fazer, e a gente vai voltar a tratar melhor em mais detalhes este assunto. Bom, essa aqui foi a revisão do papel da água na atividade física. Lembrando novamente que esse aqui é um vídeo de revisão, muito mais detalhes foram fornecidos lá na sala de aula virtual, no material da sala de aula virtual. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem lá a sua dúvida no local específico da sala de aula virtual, que eu vou responder assim que possível. E por hoje é só. Bons estudos para vocês!